Continuando a leitura do livro Educando Meninos, começaremos agora o capítulo 2, Vive la Deferência. Um dos aspectos mais agradáveis da minha responsabilidade na organização Focus on the Family é examinar as cartas e os e-mails que inundam nosso escritório. Eu não vejo todas elas, pois são mais de 250 mil por mês. Recebo, porém, resumos regulares, consistindo de parágrafos e comentários que nosso pessoal seleciona para que eu leia. Incluindo neles estão mensagens maravilhosas de pais e filhos que alegram e às vezes entristecem os nossos dias. Uma das mais preciosas veio de uma garotinha de 9 anos chamada Elizabeth Christine, que me enviou esse retrato e uma lista que compôs sobre meninos e meninas. Ela e a mãe me deram depois permissão para compartilhar essa sua deliciosa cartinha, como segue. A cartinha diz assim: Querido James Dobson, espero que goste da minha lista de meninas, melhores do que os meninos. Você é um bom sujeito. Sou cristã, amo Jesus. Amor, Elizabeth Christine. Por favor, não jogue fora a minha lista. Aí a lista é: as meninas são melhores que os meninos. Número 1. As meninas mastigam com a boca fechada. 2. As meninas têm letra melhor. 3. As meninas cantam melhor. 4. As meninas são mais talentosas. 5. As meninas arrumam melhor o cabelo. 6. As meninas cobrem a boca quando espirram. 7. As meninas não enfiam o dedo no nariz. 8. As meninas vão ao banheiro com delicadeza. 9. As meninas aprendem mais depressa. 10. As meninas são mais bondosas com os animais. 11. As meninas não cheiram tão mal. 12. As meninas são mais espertas. 13. As meninas conseguem mais coisas que desejam. 14. As meninas não são tão nojentas. 15. As meninas são mais quietas. 16. As meninas não se sujam tanto. 17. As meninas são mais limpas. 18. As meninas são mais atraentes. 19. As meninas não comem tanto. 20. As meninas andam com mais cuidado. 21. As meninas não são tão rigorosas. 22. As meninas são mais delicadas para sentar. 23. As meninas são mais criativas. 24. As meninas têm melhor aparência do que os meninos. 25. As meninas penteiam melhor o cabelo. 26. As meninas se depilam mais vezes. 27. As meninas usam desodorante com mais frequência. 28. As meninas não têm tanto cheiro no corpo. 29. As meninas não gostam de ficar despenteadas. Ela enfatiza muito no cabelo, né, gente? 30. As meninas gostam mais de ficar bronzeadas. 31. As meninas têm melhores maneiras. A criatividade de Elizabeth Christine me divertiu tanto que incluí a lista dela na minha carta mensal e enviei-a para aproximadamente 2,3 milhões de pessoas. A resposta dos meninos e das meninas foi fascinante e engraçada. Contudo, nem todos gostaram, inclusive uma mãe bastante irritada que pensou que eu havia insultado seu filho. Ela escreveu: O senhor consideraria publicar uma carta similar sob o título Os meninos são melhores que as meninas? Essa menina aqui comprou a briga, hein? A seguir comentou: Duvido que seria politicamente correto. Essa foi a primeira vez que fui acusado de ser politicamente correto. Com um desafio desses, eu simplesmente tive de equilibrar a balança. Na minha carta mensal seguinte, convidei os meninos a me enviarem suas opiniões escritas sobre as meninas. Aqui estão itens selecionados das muitas listas que recebi nas semanas seguintes. Aí a lista agora é por que os meninos são melhores que as meninas. Vamos lá para os itens, gente.
Só ressaltando aqui que são mais itens. O primeiro, os meninos podem assistir a um filme de horror e não fechar os olhos nenhuma vez. 2. Os meninos não têm que sentar toda vez que vão ao banheiro. 3. Os meninos não ficam facilmente embaraçados. 4. Os meninos podem ir ao banheiro na floresta. 5. Os meninos podem subir melhor nas árvores. 6. Os meninos podem agarrar-se ao estômago nas corridas velozes. 7. Os meninos não se incomodam com dieta disso e dieta daquilo. 8. Os meninos sabem dirigir melhor tratores do que as meninas. 9. Os meninos escrevem melhor que as meninas. 10. Os meninos podem construir fortes melhores do que as meninas. 11. Os meninos resistem mais à dor do que as meninas. 12. Os meninos são muito mais legais. 13. Os meninos têm menos chiliques. 14. Os meninos não desperdiçam a vida no shopping. 15. Os meninos não têm medo de répteis. 16. Os meninos se raspam mais do que as meninas. 17. Os meninos não rebolam quando andam. 18. Os meninos não se coçam. 19. Os meninos não fazem trança na cabeça de outro menino. 20. Os meninos não são arrogantes e convencidos. 21. Os meninos não choram e sentem remorso quando matam uma mosca. 22. Os meninos não usam tanto desodorante. 23. Os meninos foram criados primeiro. Nossa, olha. 24. Os meninos aprendem a fazer barulhos engraçados com os sovacos mais depressa. 25. Os meninos sabem fazer nós melhores, especialmente nos rabos de cavalo. 26. Os meninos explodem com mais facilidade. Nossa, isso vai ser bom. Isso é bom. 27. Sem meninos não haveria bebês. Essa é uma nova ideia. 28. Os meninos comem com vontade. 29. Os meninos não choramingam. 30. Os meninos cantarolam melhor. 31. Os meninos se orgulham do seu cheiro. 32. Os meninos não choram por causa de uma unha quebrada. 33. Os meninos têm mais senso de direção. 34. Os meninos sabem soletrar melhor o nome Dr. Dobson. 35. Os meninos não falam clichês. 36. Os meninos não monopolizam o telefone. 37. Os meninos não são consumistas. 38. Os meninos põem a isca no anzol quando pescam. 39. Os meninos não penduram calcinhas em todo o banheiro. 40. Os meninos não acordam com o cabelo desarrumado. 41. Os meninos não são nojentos. O quê? 42. Os meninos não levam milhões de anos para se vestir. 43. Os meninos não se importam com a Barbie. 44. Os meninos não precisam ter 21 pares de sapato, 3 para cada dia da semana. 45. Os meninos não usam um tubo de maquiagem o tempo todo. 46. Os meninos não se importam se o seu nariz não é perfeito. 47. Os meninos respeitam tudo e todos, inclusive meninas. Além de receber muitas dessas listas, foram me enviando notas que as crianças escreveram de próprio punho. O debate sobre meninos e meninas havia evidentemente despertado discussões animadas nas famílias em toda a América do Norte. Estes são alguns exemplos da nossa correspondência. Nós temos aqui o exemplo, né? Que tem a correspondência primeira que ele recebeu. Gosto muito da página sobre meninas são melhores do que os meninos. Eu a encontrei porque estava passando pela mesa e a palavra menina me chamou a atenção. Acredito em cada palavra desse pedaço de papel. Tenho tentado convencer minha amiga Lene de que as meninas são melhores do que os meninos e agora tenho uma prova, sem ofensa. Obrigado por não ter se livrado dele e por tê-lo publicado. Tenho quase 9 anos, faz 8 anos. Agora a outra.
A maioria dos meninos não se importa com a lista de Elizabeth. Eles se interessam mais por esportes, diversões e não se incomodam com a aparência, a não ser que vão a algum lugar agradável. Fui obrigada a escrever essa carta. A maioria dos meninos não gosta de escrever. Foi o Michel, de 12 anos. Aí tem outro relato aqui. A Elizabeth não tem uma pista. Anthony, de 8 anos. Recebemos sua carta hoje com a lista chamada Meninas são melhores que meninos. Não achei que tudo fosse verdade. Só achei que parte dela era verdadeira porque meu irmão penteia seu cabelo melhor do que o meu. Stephanie, de 9 anos. Gostei muito de ler a carta de Elizabeth Christine para você. Gostei especialmente das suas 31 razões porque as meninas são melhores do que os meninos. Meus pais me fizeram ler essas razões para meus irmãos. Os 2 mais velhos riram o tempo todo. Estava claro que não concordavam, mas quando eu terminei, meu irmão de 4 anos disse: então as meninas são melhores do que os meninos. Sara, de 15 anos. Tenho 8 anos. Li a carta que Elizabeth escreveu sobre as meninas serem melhores que os meninos. Acho que tudo nessa carta é mentira. Tenho 2 irmãos que são tão especiais quanto eu. Há um versículo na Bíblia que diz: porque o Senhor não vê como o homem vê. O homem vê o exterior, porém o Senhor o coração. 1 Samuel 16:7, uma menina que era crente. Todos devemos olhar para as outras pessoas como o Senhor olha para nós, né? Que foi a Elisa, de 8 anos. Estava lendo a sua carta e vi a lista de 31 razões porque as meninas são melhores do que os meninos. Sabe o que fiz com ela? Pisei em cima. Seu amigo Peyton não incluiu idade. Você tem permissão para publicar isso. Finalizando aqui os relatos, nós vamos continuar aqui. Você não aprecia a espontaneidade e a criatividade dessas crianças? Os meninos e meninas têm uma visão muito arejada sobre tudo isso. E como vimos, eles olham a vida de lados opostos do universo. Até uma criança pode ver que os meninos e as meninas são diferentes. O que é óbvio para a maioria das crianças e adultos tornou-se, infelizmente, objeto de uma esquentada controvérsia na década de 1970, quando uma ideia nova e tola lançou raízes. Um grupo pequeno, mas ruidoso, de feministas começou a insistir que os sexos eram idênticos, exceto pelo seu aparelho reprodutor, e que qualquer singularidade de temperamento ou comportamento resultava de preconceitos da cultura patriarcal. Tratava-se de um conceito radical, sem qualquer apoio científico, exceto que era falho e motivado politicamente. A campanha penetrou toda a cultura. De repente, professores e profissionais que deveriam saber melhor começaram a concordar. Nenhuma dúvida a respeito. Homens e mulheres eram redundantes. Os pais tinham estado errados sobre seus filhos durante pelo menos 5.000 anos. A mídia adorou a noção. E a palavra unissex entrou na linguagem dos esclarecidos. Quem quer que desafiasse um novo dogma, como eu fiz em um livro escrito em 1975, intitulado White, que significa O que as esposas gostariam que os maridos soubessem sobre as mulheres, era acusado de sexista ou coisa pior. O movimento feminino tomou então um caminho novo e perigoso. Seus líderes se puseram a tentar modificar a maneira de criar os filhos, sendo este o motivo de nossa preocupação hoje, depois de todos esses anos. O entrevistador de televisão, Bill Dosaney, e dezenas de sabichões disseram aos pais, dia após dia, que suas filhas eram vítimas de um preconceito sexista terrível e que os filhos deveriam ser criados como as meninas. A mensagem deles era urgente. As coisas tinham de mudar imediatamente, eles diziam. A namorada feminista de Donaigne e mais tarde esposa
Marlon Thomas foi coautora de um best-seller quase ao mesmo tempo chamado Livre para Ser Você e Eu, que os autores descreveram como o primeiro guia verdadeiro para a criação não sexista de filhos. Ela aconselhava os meninos a brincarem com bonecas e jogos de chá, dizendo que podiam ser qualquer coisa que quisessem, inclusive, falo sério, avós e mamães. O livro incluía várias poesias e histórias sobre inversão de papéis, tais como uma mãe pregando telhas de madeira no telhado, colocando prateleiras novas na sala e trabalhando com cimento. Enquanto isso, o pai estava na cozinha fazendo café da manhã. As crianças foram ensinadas que os pais podiam ser grandes mães e as mães, por sua vez, bem duronas. O livro vendeu vários milhares de exemplares e o movimento apenas começara. Germaine Greene, autora do livro A Mulher Eunuco, chegou a um extremo ainda maior. Ela declarou que a família tradicional havia castrado as mulheres. A seu ver, as mães deveriam ocupar-se menos com as filhas, porque tratá-las gentil e bondosamente reforçaria os estereótipos sexuais e as tornaria mais dependentes e femininas. Greer insistiu também que as crianças seriam mais bem servidas quando criadas por instituições em lugar dos pais. Gente, isso é tão sério, né? É difícil acreditar hoje que o livro dela, oferecendo esses e outros conceitos radicais, também ocupasse o alto de todas as listas de best-seller. Isto ilustra a situação do feminismo radical culturalmente predominante na época. A mais influente das primeiras feministas talvez tenha sido a Gloria Steinem, fundadora da Organização Nacional de Mulheres e editora da revista Mister. Esta é uma amostra da sua perspectiva sobre o casamento e a criação de filhos. Aí diz assim: tivemos várias pessoas neste país com coragem suficiente para criar suas filhas, mais como filhos. O que é ótimo, por significar que são mais iguais. Existe, porém, um número menor de indivíduos que tiveram a coragem de criar seus filhos, mais como as filhas. E é isso que precisa ser feito. Devemos deixar de criar os meninos para que pensem que precisam provar a sua masculinidade mostrando-se controladores, não demonstrando emoção ou não agindo como menininhas. Você pode perguntar aos meninos: e se você fosse uma menina? Eles ficam muito perturbados só de pensar que poderiam ser essa coisa inferior. Já gravaram na mente a ideia de que para ser meninos devem ser superiores às meninas. E esse é o problema. O casamento não é uma parceria igual. Quero dizer, você perde o seu nome, seu crédito, sua residência legal e é tratada socialmente como se a identidade dele fosse a sua. Não posso imaginar-me casada. Se todos têm de se casar, isto é então claramente uma prisão e não uma escolha. Stein casou-se no ano de 2000. Supõe-se que todas as mulheres querem filhos, mas eu jamais consegui ter quaisquer sentimentos de pesar por não tê-los. Reflita um pouco, aí terminou aqui a citação dela, né? Reflita um pouco sobre as citações de Stein, Greer e outras primeiras feministas. A maioria delas nunca se casou, não gostavam de crianças e se ressentia profundamente dos homens. Todavia, aconselharam milhares de mulheres sobre como criar filhos. Olha só o absurdo, né? Elas odiavam crianças e aconselhavam as pessoas de como educar seus filhos. E aí, mais sem noção ainda é quem leva a sério isso, né, gente? Especialmente como produzir meninos sadios. Não há evidência de que Stein ou Greer tivessem qualquer experiência significativa com crianças de qualquer dos sexos. Não é interessante que a mídia, segundo meu conhecimento, nunca se referisse a essa incongruência? Né? É muito incongruente. Eita. E não é triste que fosse permitida a essas mulheres
torcer e deformar as atitudes de toda uma geração de crianças? A maior preocupação das feministas era o que consideravam o sexismo dos brinquedos das crianças. Como com tantas outras questões naqueles dias, Germaine era a mais vocal. Ela disse: de onde vem então a diferença entre os sexos? Se for inculcada em nós por pessoas como os fabricantes de brinquedos, que direcionam os meninos para os caminhões, as meninas para as bonecas, e por professores, pais, empregadores, todas as influências perversas de uma sociedade sexista. Esse talvez seja um problema social que precisa ser corrigido. Grande pressão foi exercida sobre as empresas para corrigir o problema. Lembro-me de ter sido procurado, na época, por um advogado que pediu minha ajuda para defender a cadeira de drogarias São. A corporação fora processada por uma advogada feminista, Gloria Aurent, representando os pais de 7 meninas que insistiam, foram prejudicadas emocionalmente por falta de acesso a certos brinquedos em suas lojas. Aurent afirmou com cara de pau que grande mal fora infligido a essas crianças pela presença de 2 cartazes: brinquedos para meninos e brinquedos para meninas, colocados 2 metros acima do corredor. Um psiquiatra então testemunhou, e foi muito bem recompensado por isso, tenho certeza, que as crianças haviam sido profunda e irreparavelmente prejudicadas pela discriminação da São. Ninguém perguntou por que os pais delas não as levaram simplesmente a outra loja. Mesmo assim, a São cedeu e concordou em retirar de suas lojas os cartazes relacionados com o gênero. Isso é simplesmente um absurdo, né? Os varejistas de brinquedos foram depois disso avisados de que a segregação de brinquedos de acordo com o sexo não deveria ser tolerada. Eles entenderam a mensagem. Durante mais de 2 décadas, a loja de brinquedos Toys usou uma abordagem de marketing neutra quanto ao gênero, como exigido pelas feministas, mas não tiveram sucesso. Finalmente, a empresa realizou mais de 10.000 pesquisas sobre os clientes para saber mais sobre as preferências das crianças. Ficou evidenciado que os meninos e as meninas tinham interesses em coisas diferentes. Que surpresa! Armados com essa informação, os executivos da Toys decidiram que era, afinal, politicamente seguro apresentar os brinquedos em seções separadas: mundo dos meninos e mundo das meninas. Essa volta a uma abordagem tradicional provocou uma tempestade de protestos por parte da Iniciativa Feminista da Saúde Reprodutiva e da União Feminina de Karatê. A empresa se manteve firme e outros varejistas de brinquedos a acompanharam. Não parecia sensato fazer qualquer outra coisa. Christina Rolfe Summers tratou desse aspecto dos brinquedos em seu renomado livro A Guerra contra os Meninos. Ela relatou que a Hasbro Toys tentou agradar as feministas produzindo uma nova casa de bonecas destinada a interessar tanto meninos como meninas. Desse modo, poderiam vender o dobro de unidades. Houve, porém, um leve erro de cálculo quando a reação das crianças. As meninas tendiam a brincar de casinha, usando a estrutura plástica da maneira tradicional. Suas bonecas se casaram, arranjaram a mobília de brinquedo, tinham filhos e faziam as coisas que tinham visto as mães fazerem. Os meninos também brincavam com as gasas de boneca, mas não como previsto. Eles arremessavam o carrinho de bebê para o alto e, no geral, bagunçavam a brincadeira das meninas, de volta à prancheta de desenho. O movimento unissex prevaleceu, então, até fins da década de 1980, quando caiu, finalmente, vítima da tecnologia médica. O desenvolvimento de técnicas não invasivas, tais como imagens por ressonância magnética e escaneamentos PET, permitiu aos médicos e fisiologistas examinar o funcionamento do cérebro humano em muito maior detalhe. O resultado destruiu totalmente as asseverações das feministas. Os cérebros dos homens e das mulheres eram muito diferentes quando examinados ao laboratório.
Sob estímulos apropriados, eles ascendiam em áreas diferentes, revelando processos neurológicos únicos. Ficou claro que o cérebro de cada sexo é ligado de um modo, o que justamente com os fatores hormonais justifica as características comportamentais e atitudinais associados tradicionalmente com a masculinidade e a feminilidade. Foram essas marcas de referência que as feministas tentaram suprimir ou desacreditar, mas falharam. Mesmo assim, temos de admirar a sua ambição. Elas tentaram redesenhar metade da família humana em uma geração. É de lamentar que as ideias geradas nos anos 1970 e perpetuadas de forma diferente hoje se achem profundamente enraizadas na cultura, embora nunca tivessem feito sentido. As práticas da criação de filhos mudaram para sempre. Muitos pais, por exemplo, relutam ou não estão preparados para ensinar aos meninos de que forma são diferentes das meninas, ou o que a sua masculinidade realmente significa. Há também uma nova fonte de confusão emanando da poderosa agenda gay e lésbica. Seus propagandistas estão ensinando uma visão revolucionária da sexualidade, chamada gênero-feminismo, que insiste que a orientação sexual é irrelevante. A genética pode ser simplesmente ignorada. O que importa é o gênero, escolhido para nós pelos pais quando somos bebês, ou o papel sexual que nós mesmos escolhemos mais tarde na vida. Mary Brown articulou essa perspectiva na Psychology Today. O sexo designado para uma criança ao nascer é tanto uma decisão social quanto o reconhecimento de um fato biológico. Outra escritora feminista expressou-se deste modo: embora muitas pessoas pensem que os homens e as mulheres são a expressão natural de uma planta genética, o gênero é produto do pensamento humano e da cultura. Uma construção social que cria a verdadeira natureza de todos os indivíduos. Portanto, se protegermos as crianças do condicionamento social e religioso, as pessoas ficarão livres para entrar e sair dos papéis sexuais existentes, segundo as suas preferências. Levando esse conceito até sua conclusão lógica, as feministas e ativistas homossexuais querem eliminar os papéis tradicionais das mães e dos pais e, com o tempo, livrar-se de termos tais como mulher, marido, filho, filha, irmão, irmã, masculinidade, feminilidade, menino, menina, masculino, feminino. Essas referências à identidade sexual estão sendo substituídas por termos de gênero neutro, tais como cônjuge e criança. Claramente, existem aqui sérias implicações para os pais e mães. Recomendo a você que proteja seus filhos e filhas daqueles que estão adotando esses pontos de vista modernos. Proteja seus filhos e filhas do gênero feminismo e dos que buscam confundir sua sexualidade. Proteja a masculinidade de seus filhos, que vão estar sob pressão política cada vez mais intensa nos anos futuros. E nós temos vivido isso, né, gente? Está cada dia pior. Busque apagar neles a perspecção de que a maioria dos adultos do sexo masculino são predadores sexuais, violentos e sem consideração pelas mulheres. É também importante para nós, como adultos, compreender nossa identidade sexual. Se não soubermos quem somos, nossos filhos ficarão duplamente confusos sobre quem eles são. Qualquer incerteza, qualquer ambiguidade nesse aspecto deve ser vista como prejudiciais, não só para os filhos e filhas, mas também para a estabilidade social em longo prazo. Recomendo, por último, que você apoie suas instituições sobre sexualidade nas Escrituras, que nos dizem: criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Gênesis 1:27. Jesus, que foi o primeiro líder judeu a dar dignidade à posição às mulheres, disse: não tendes lido que o Criador desde o princípio os fez, homem e mulher, e disse: por esta causa deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher,
tornando-se os dois uma só carne? Mateus 19, 4 e 5. Este é o plano divino. Ele não deixa dúvidas de que o Criador não fez um sexo único, mas dois, cada um maravilhosamente formado para ajustar-se e satisfazer as necessidades do outro. Qualquer esforço para ensinar as crianças de maneira diferente vai, com certeza, produzir tumulto na sua alma. Vimos o que a identidade sexual não é. Vamos examinar agora brevemente o que torna os homens únicos e como essa compreensão nos ajuda a criar meninos sadios. Perguntas e respostas. Temos um menino de 9 anos que não é absolutamente como você descreveu. Ele é quieto, atencioso, cuidadoso e muito, muito tímido. Isso significa que não é completamente menino? Deveríamos tentar mudá-lo, fazer com que ele seja mais afirmativo e agressivo? O que é maravilhoso sobre a maneira como os seres humanos são formados é sua esplêndida variação e complexidade. Aqui nós temos a resposta dele. Somos todos diferentes e únicos. Minha descrição de meninos agressivos que gostam de correr riscos representa um esforço para caracterizar os jovenzinhos, mostrando o que é típico e como são diferentes de suas irmãs. Todavia, eles também diferem uns dos outros de 1000 maneiras. Lembro-me de ter levado certo dia meu filho de 10 anos e seu amigo para um passeio de esqui. Enquanto subíamos de gândola até o alto da montanha, preparei-me para tirar uma foto dos dois meninos com um lindo panorama visível por trás deles. Ryan, meu filho, estava sorrindo e fazendo palhaçadas para a câmera, enquanto Rick ficou apenas sentado e quieto. Ryan pediu então a Rick que sorrisse e brincasse como ele. Rick respondeu solenemente: "Não sou esse tipo de pessoa." E tinha razão. Os dois meninos tinham personalidades opostas. Ainda tenho esse instantâneo dos dois meninos. Um parecendo maluco e o outro entediado, quase até a morte, como cada um deles. Tudo menino. Seu filho não está certamente sozinho em sua timidez característica. Segundo a New York Longitudinal, aproximadamente 14% das crianças são quietas e passivas no berçário. Esse traço do seu temperamento tende a persistir durante a infância e além dela. Elas podem ser espontâneas ou engraçadas quando estão à vontade em casa. Quando estão entre estranhos, porém, fecham a boca e não sabem o que dizer. Algumas crianças são assim por terem sido magoadas ou rejeitadas no passado. A explicação mais provável é que nasceram desse jeito. Alguns pais ficam embaraçados com a introversão dos filhos e tentam mudá-los. É inútil. Nenhum incentivo ou empurrão fará com que venham a ser extrovertidos. Gostem de aparecer e mostrem autoconfiança. Meu conselho para você é seguir a corrente. Aceite seu filho como ele é. Depois, procure aquelas qualidades especiais que dão a ele individualidade e potencial. Cuide dele. Cultive-o e dê-lhe tempo para desenvolver sua personalidade única, diferente de todos os outros seres humanos na Terra. E assim nós encerramos o capítulo 2. Até o próximo.